Aleluia! Jesus Cristo está vivo. Olha alguém que está do seu lado e diga assim: você ceiou em memória de alguém que não está morto, mas vive para sempre. Aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor Jesus. Muitas pessoas ainda nessa semana foram ter a memória e comemorar algumas coisas em memória de alguém que já se foi, mas essa pessoa não vive mais. Mas nós comemoramos o que Cristo fez. Aleluia. Hoje uma noite toda especial. Por quê? Porque Deus quer falar com você. Porque Deus quer fazer milagres na sua vida. Porque Deus vai entregar as bênçãos para você. Glória a Deus. Vamos começar junto comigo então. O primeiro texto é João 14:6. Talvez você já conheça de cor, mas vamos comigo nesse, depois nós vamos caminhando onde o Senhor tem para nós. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se assente um pouquinho. E a palavra de Deus inicia dizendo assim: o nome da sua igreja, se você não sabe, né? Qual que é o nome dessa igreja? ICVV. Não é ICVV? Igreja Caminho, Verdade e Vida. Isso é só para você não esquecer da palavra. Então Jesus disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E nós queremos falar de algo extremamente importante para a nossa vida. E com dois tipos de pessoas nessa noite aqui. E você está incluso em um deles, certamente. Jesus diz que Ele é o caminho. E é interessante que ao longo da escritura, dos evangelhos, você encontra essas expressões em Cristo. Ele se apresentando como caminho. Já tinha visto isso? Pergunta alguém que está do seu lado: já tinha visto isso? O que ele respondeu? Vem, Emerson. Já tinha visto isso? Sádina. Jesus diz que Ele é o caminho. Já aconteceu de vocês estarem viajando a um destino, a um objetivo? O que você precisa saber? Por qual caminho você chega lá? Não é verdade? Já aconteceu aqui de alguém estar indo viajar a algum lugar, ou algum endereço, ou indo trabalhar, e você se perdeu? Quem já se perdeu aí? Aqui tem uns pastores no nosso meio que se perdem bastante, né, pastor Silvio? Ah, eu mesmo. Pastor Silvio diz que eu me perco para vir dali de casa aqui. E às vezes é verdade, não dali de casa aqui, né, mas uma vez, num endereço muito simples, nós acabamos nos perdendo e andando acho que 3 vezes mais para chegar lá onde eles estavam. Por quê? Porque não tínhamos certeza, não sabíamos o caminho correto, o caminho direito. Hoje se usam, agora não sei se usa mais, teve um tempo que você já usava o GPS. Agora tem aplicativos, né? O que você usa? O Waze? O Google Maps? É isso? Uma vez nós estávamos indo para o começo, estávamos indo lá para Navegantes. Estávamos com o GPS, eu, pastor Edmar, não sei mais quem estava com a gente. E quando passamos Curitiba, não sei se aquele negócio não falou, você falou, já não escutou. E nós começamos, seguimos reto. Em vez de pegar para 101, seguimos reto. E eu comecei a ver placas assim: São Paulo a 600 quilômetros. Mas eu não sabia. E fomos, e acho que o motorista era o pastor Edmar, não tenho certeza. Não, acho que era o senhor, sim. E aí nós andamos mais um pouco, São Paulo, 500 quilômetros, 550 quilômetros. E nada de placa do tal de Santa Catarina, e nada de placa do tal do estado. Quando nós nos demos conta, nós tínhamos descido, sei lá quantos quilômetros abaixo. E eu falei: pastor Edmar, nós estamos perdidos. Vai achar o tal do retorno e volta. Até o tal do GPS falar: entra aqui.
Mas agora que vai falar, estava dormindo aquela mulher. Nós estávamos fora do caminho, da direção. E aí, quando nós achamos o caminho, então fomos ao destino, pegamos para o caminho certo, para a direção certa, para o destino certo. E é interessante que Jesus diz isso: eu sou o caminho para um objetivo, para um endereço na vida de vocês. E isso é maravilhoso, isso é poderoso para nós. Quando se fala que Jesus, quando ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo: eu sou o caminho verdadeiro ao teu destino, eu sou o caminho único para o teu objetivo, eu sou o caminho para você chegar no céu, eu sou o caminho para você chegar ao Pai. Aqui em específico ele está dizendo isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos hoje focar só no caminho. E ele disse assim: eu sou o caminho para vocês chegarem ao Pai. Não existe outro caminho. Então aquele ensino que você ouviu, não sei de quem, muitos anos, e às vezes até em igrejas, você ouviu uma frase, um ditado que até se tornou popular, que é dito como? Todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade? Não. A Bíblia diz que só tem um caminho, só um caminho que leva a Deus. E as pessoas costumam ser enganadas acreditando nisso, que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas têm o costume de dizer assim: o nosso Deus é um só, o Deus é o mesmo. Ei, isso é verdade? Não. A Bíblia diz em Timóteo que só existe um Deus, um mediador e um Deus. Então não são todos os deuses. O Deus não é o mesmo, o Deus não é o mesmo. O caminho é um e o Deus verdadeiro é um. Timóteo diz, Timóteo 2 diz isso. E aí o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: eu me apresentei para vocês, eu quero mostrar para vocês, eu quero levar vocês, eu quero conduzir vocês. Para onde? Para o Pai. Aleluia. Você já tem o endereço, você já está no caminho do Pai? Quantos já estão? Bastante gente. Mas nós vamos falar com o primeiro grupo de pessoas, que são as pessoas que ainda não conhecem o caminho. Mas nós estamos aqui hoje para te apresentar o caminho, para te mostrar para o caminho, para te puxar para o caminho, para te dizer onde está o caminho, o endereço correto. E quando você observar essas dicas, essas direções, você vai chegar a Deus. Nós fomos salvos. Um dia Jesus nos chamou. Jesus chamou tua atenção de alguma forma. Não sei se foi uma placa que você observou, luminosa. Não sei se foi o GPS. Não sei se foi o Waze. Eu não sei qual foi o elemento que Deus usou para chamar a tua atenção e dizer: meu filho, minha filha, você está caminhando para um lugar que você não vai chegar no teu objetivo. Muitos de nós estávamos errados. Igual o pastor Edmar, passou de largo de vez, estava caminhando para um destino completamente diferente. Nós estávamos caminhando para um destino, para um objetivo completamente diferente. Todos nós caminhávamos para o inferno, acelerando. Porque o dia que ele passou, ele pegou aquela BR e foi. Eu não sei se era ele que estava dirigindo, E foi. Estava o quê? Acelerando. Mas acelerando na direção errada. E assim nós caminhávamos, nós estávamos acelerando. Quantos de nós, você estava acelerado? Muitos estavam acelerados no quê? No gole. Tem uma galera que veio do gole? Eu não precisa você falar, você vai ter vergonha. Tem umas mãos ali atrás. Quantos estavam acelerados para outros destinos, para outros objetivos? Você estava acelerado, você estava caminhando e de repente você começou a ver, Deus começou a colocar umas placas, Deus começou a colocar alguém, começou a colocar uma sogra, começou a colocar um irmão, começou a colocar uma pessoa, começou a colocar um marido, disse: olha, homem, você sabia que Deus está vivo? Vamos para a igreja? E aí começaram os primeiros sinais que Deus estava chamando a tua atenção. Para quê? Para tirar você do endereço errado. E de repente, depois de muitos quilômetros rodados, de muito combustível queimado, de muita coisa, tempo perdido, você, opa, é verdade, eu estava caminhando para o endereço errado. Mas Deus me chamou e me fez eu ver que a sinalização para a minha vida era outra, o destino era outro. E agora você está no caminho. Mais cedo ou mais tarde você chega lá. Quantos querem ir para o céu aqui? Quantos querem de verdade para o céu agora? Tem alguém do Hamas aí? Crentes, fiquem com as mãos levantadas.
Eles querem matar todos os cristãos. Ele anunciou lá, não anunciou? Olha como diminuiu as mãos. Todos nós queremos por céu, mas nós não temos pressa, né? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, mas não importa. Quando é que você vai morrer ou quando Jesus vai voltar? Você tem que estar no caminho certo, tendo certeza que a BR é essa, que o caminho é esse, que o destino é esse. E nós chegaremos lá. Nós estamos caminhando para lá. Nós estamos sendo levados para lá. Por quê? Porque um dia você instalou na sua vida, você abaixou o app que está te conduzindo tempo a tempo, quilometragem a quilometragem que você roda. Ele está dizendo: permaneça nessa via, destino a tantos quilômetros. Tem uns aí que estão a 55 mil quilômetros do seu destino. Tem uns que estão a 20. Quem sabe tem pessoas aqui que estão há dias para chegar no seu destino. Eu não sei, você também não sabe. Mas quem sabe, se você já tem 20 anos, aí você tenha, pela naturalidade das coisas, uma boa quilometragem para rodar. Mas você está no caminho. Se você tem 20 anos, se você tem 19 anos, você precisa permanecer com Cristo no comando da sua vida, porque Ele te leva ao Pai. Aleluia. Outros de nós, outros de vocês, estão um pouco mais velhos. Olha alguém que está do seu lado. Só mandei você olhar. O que vocês estão falando? Está meio velha essa pessoa que está do seu lado? Olha para uma pessoa bem mais velha do seu lado e diga assim: é, irmão. Por que todo mundo olhou para o pastor Silvio? É, irmão. Cadê aquela irmã que está aqui? Aquela irmã de 110 anos hoje não? Tem gente de 110 anos. Comecei a falar isso, que o congresso está aberto a inscrição de 12 a 112 anos. Algumas pessoas riram. No culto retrasado tinha uma senhora aqui de 110 anos. Ela está convidada. E está com a inscrição acho que pronta. Aleluia. E aí, pastor, tem jovem de 12, 15, 20 que não quer fazer, não quer ir. Isso é para acabar. Mas Deus vai usar uma pessoa então de 110 anos. O que eu quero dizer com isso? Talvez a gente já tenha uma quilometragem bastante. Não importa, você está com Jesus, você vai para o destino, vai para o alvo. Você está no caminho, você não está perdido. Nós estávamos perdidos uma época da nossa vida. E Jesus está dizendo isso: eu sou o caminho. Eu estou dizendo para vocês, eu estou afirmando a vocês: parem de seguir a religião que eles estavam seguindo. Parem de seguir os ensinos que eles estavam ensinando. Porque aqueles ensinos não conduziam a Deus, não levavam as pessoas a Deus. E Jesus chega se apresentando e dizendo: eu sou o caminho que leva a Deus, que conduz a Deus. E vocês precisam caminhar nele, andar nele. Se você já está em Jesus Cristo, você precisa entender que o teu destino, o teu objetivo já está garantido. Você vai chegar lá. Se você crê que a salvação veio por Cristo, que nós acabamos de comemorar, que nós acabamos de lembrar, que nós acabamos de participar com Ele agora, dizendo: Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor enviou Jesus. Eu vou tomar dessa ceia sabendo que ela é para mim, que era errado, que estava morto, que estava perdido, mas o Senhor me achou. Aleluia. Se você crê dessa forma, você está salvo. Agora, se você não crê dessa forma, eu quero falar com você agora, que crê de formas diferentes, que aprendeu de formas diferentes, que existe um outro caminho que leva ao céu. Você precisa aprender a saber que o único caminho que leva ao Deus, que leva ao céu, é esse aqui. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, mas nem as pessoas que fizerem muitas obras, ninguém vem ao Pai. Mas nem as pessoas que forem fiéis às religiões, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Há muita gente trilhando, acelerando para um destino errado e não conseguem perceber. Mas Deus tem usado pessoas, Deus tem usado palavras, Deus tem usado a palavra de Deus, a Bíblia. Deus tem usado pregação, Deus tem usado os profetas verdadeiros para trazer os sinais para você, para que você possa perceber que para onde você está acelerando é um endereço errado. E Deus não quer que você se perca, e Deus não quer que você chegue num lugar errado. Quantos de nós fizemos um trabalho, um longo tempo da nossa vida, acreditando que estávamos certos, e quando você percebeu,
você estava trabalhando no destino errado. Já aconteceu num tempo atrás, para os mais antigos aí, quando você fez um trabalho, digitava o trabalho, digitava, de repente dava uma queda de luz, ou de energia, ou qualquer coisa assim, e você tinha digitado 30 páginas, 10 páginas, e não tinha salvado. Já aconteceu isso? O que você tinha que fazer? Perdeu tudo. Esqueceu de salvar. Agora mais moderno já vai salvando automaticamente, né? Mas já aconteceu de você investir em determinada situação e depois você percebeu que estava errado. Você investiu na religião com toda a tua força, com todo o teu empenho. Atendemos uma moça hoje de manhã, muito dedicada à religião, como ela mesma diz. Muito dedicada, mas não consegue ter o sono, não consegue viver, porque está perturbada, não dorme, não come direito, perturba os filhos pequenos. Está acelerando numa religião errada. Hoje pudemos mostrar para ela de manhã o caminho correto, a direção correta. E ela já saiu transformada desse lugar, porque agora descobriu o endereço certo. Ah, que alívio, não? E pense a tristeza de uma pessoa passar a vida inteira buscando um endereço, acreditando que está caminhando para um lugar certo, e quando chega no objetivo, não era lá. Já aconteceu com vocês? Se perderem. Achei que estava indo para uma cidade, chegou em outra. Meu Deus! Então Jesus está falando assim, Ele está chamando pessoas, Ele está convidando pessoas, Ele tem dado sinais para você. E para que você saiba que Jesus está falando com você, Deus tem usado pessoas ao teu redor para chamar a tua atenção, para que você acerte o caminho, porque você está acelerando na direção errada. E como é que você sabe disso? Como é que eu percebo isso, pastor, que eu estou acelerando na direção errada? Os sinais vão sendo dados ao longo da caminhada, ao longo da viagem. Você está numa viagem, você está caminhando, você está indo para um destino. Hoje de manhã nós aprendemos que nem sempre, ou quase nunca, Jesus ele vai contar tudo. Jesus tem um plano, tem um projeto, mas nem sempre Ele vai mostrar, vai contar, vai revelar tudo. O que é que você precisa? Só saber que é Jesus que está falando. Naquele momento específico, os discípulos sabiam que era Jesus que estava falando. E Jesus disse, vocês não vão entender. Vocês precisam confiar em mim, porque eu estou fazendo coisas novas na vida de vocês. Aleluia. Olha alguém que está do seu lado. Acorde essa pessoa, pelo amor de Deus, e diga assim: você já sabe o seu endereço, o seu destino? Olha, eu não tenho a mínima ideia se eu fosse tirado hoje daqui, se eu ia para o céu, se eu ia para o inferno. Tem gente que acredita que vai ficar no purgador. Andabascandaraflaias. Não existe o lugar de purgar pecado, gente. A palavra de Deus está bem clara, com 2 endereços, céu e inferno. E é nessas vias que as pessoas estão tramitando. Horas as pessoas saem e elas começam a caminhar, saem do caminho certo. Vamos ler mais um texto? Eu acho que é o Deuteronômio esse. Não? Diz assim: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Olha só, Jesus Cristo é o caminho que dá salvação para a salvação. Jesus Cristo é o caminho que nos leva, que nos garante que nós estamos com as sinalizações certas, acelerando no destino certo. E podemos caminhar com Ele, podemos nos lançar nele, e nós vamos chegar ao Pai, nós vamos chegar ao céu, nós vamos chegar a Deus. E isso você pode ficar descansado se você crer dessa forma, que Jesus Cristo é o Salvador. Mas também, toda vez que você precisa de algo para a tua vida, dá bem para as coisas acontecerem de forma correta na sua vida, você precisa permanecer no caminho, porque nesse caminho tem a provisão de Deus para você.
Você está indo até Deus, você está indo até o Pai, mas Deus está dizendo: eu garanto que essa pista tem as condições para você chegar lá. Eu garanto que nesse lugar, que nessa viagem que você está fazendo, você vai chegar até lá. De que forma? Muito bem. E ele estava dizendo para esse povo, ele estava dizendo: andem sempre pelo caminho que o Senhor seu Deus ordenou a vocês. Deus tinha mostrado para eles, tinha ordenado para eles uma maneira, um destino, um caminho pelo qual eles deveriam caminhar para chegarem lá e chegarem bem. E por que ele fez isso? Ordenou a vocês para que tenham o quê? Ah não, 4 pessoas aqui. E esse pessoal aqui come muito melhor do que o pessoal da manhã, porque já comeram o dia inteiro, né? O pessoal da manhã às vezes está ali meio, né, engrenando ali, meio acordando. O que ele disse? Para que tenham vida. A vida você vai encontrar em Cristo, no caminho. Tudo te vá bem, tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem. Como é que eu sei se eu sair do caminho? Esse texto aqui indica para nós. Esse texto aqui diz assim: olha, se as coisas não estão indo muito bem na tua vida, é sinal que você saiu um pouco ou saiu bastante do caminho. Esse é o segundo tipo de pessoas que Deus está falando aqui nessa noite. O primeiro tipo de pessoas é você. Você precisa identificar se você já está no caminho, se você já crê em Cristo, se Jesus já é o teu caminho. O segundo tipo de pessoas é as pessoas que não estão indo muito bem. Não está indo muito bem os seus negócios, não está indo muito bem os seus relacionamentos, não está indo muito bem a sua vida financeira, não está indo muito bem a vida ministerial, não está indo muito bem a vida familiar, não está indo muito bem a situação na sua casa, não está indo muito bem o seu casamento, não está indo muito bem as coisas ao seu redor no que você está vivendo. Por quê? Porque isso mostra que essa pessoa saiu do caminho, se perdeu, estava caminhando, estava acelerando num asfalto bem sinalizado, via dupla, tripla, né? Como você já vai pegando em São Paulo, Rio, lá tem 6 vias, 5 vias que vai, 5 vias que volta, vai indo tudo muito bem. De repente, essa pessoa percebe que saiu do caminho e está acelerando numa estrada de chão. Quem já andou na estrada de chão aí? Bastante gente. A irmã Zenir veio me pedir oração essa semana, porque ela ia pregar lá na casa de recuperação, e a insegurança dela é porque ela precisava dirigir lá na estrada de chão. E tem alguns quilômetros que chega lá, né, pastora? E era chão. O problema não era isso, é que estava com tudo aquela quantidade de chuva, né? Então ela estava com muito medo, porque ela não sabe lidar com carro que dança, ela falou. Não teve carro velho, né? A gente que teve carro velho lidava com carro que dançava, né? E aí ela veio pedir oração, porque ela estava com insegurança para dirigir naquilo lá. Depois ela voltou alegre. Olha, pastor, fomos, tinha água, tinha poça, tinha não sei o que, mas deu tudo certo. Então ela saiu de uma via que ela tinha segurança, e ela sabia que ali as coisas tinham uma dificuldade diferenciada. Esse é um sinal que Deus está falando conosco, que Deus está falando com você. Tem coisas que você começou a perceber que não está muito bem, que está ficando difícil. Esse é um sinal que Jesus Cristo está falando: volte para cá, retorne para o caminho. Esse é o segundo grupo de pessoas que Deus está falando aqui hoje, nessa noite. Tem algumas pessoas que começaram muito bem, abraçaram a fé, abraçaram Jesus Cristo, começaram a caminhar, foram muito bem, e foram. É maravilhoso quando você vê as pessoas de primeiro amor, né? Estava vendo um dos que se batizou, ele estava aqui de manhã, agora não sei, ele sempre senta aqui pela frente, e eu estava vendo lá, ele está ganhando todos os funcionários dele para Jesus. Porque cara passa e me manda uma notícia: falei de Jesus para mais um, agora falei para mais outro, e ele diz que vai no culto, e vai na igreja, e eu vi ele com os discípulos aqui.
Isso é maravilhoso, as pessoas começam muito bem, e elas vão, mas lá numa altura, elas começam a perceber que tem coisas ao redor delas, e elas começam a se frustrar com um, a brigar com outro, a largar daquela igreja, a largar daquela outra, e não sei o que, e começa a vida da pessoa a não caminhar mais bem. Isso é um sinal de que a pessoa saiu do caminho, precisa retornar, precisa voltar, precisa ajustar a sua rota, porque senão o destino, o objetivo final vai ser outro. Não é o objetivo que Deus preparou para nós, não é a pessoa de Deus. Veja que Jesus diz que Ele conduz ao Pai, Jesus nos conduz a Deus. E algumas coisas estão acontecendo com alguns dos senhores aqui. Isso é sinal, esse chacoalhado que está acontecendo, essa hora, dá uma batida para lá, dá uma batida para lá, saiu do caminho. Você está acelerando, está dirigindo em lugares errados. Você precisa voltar para o caminho. Você precisa pegar de volta o endereço. Você precisa pegar de volta a rota. E você vai ver que a tua vida vai começar a ser transformada novamente. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui: ei, eu estou te chamando a atenção, faz tempo que eu estou te chamando a tua atenção, mas você está acelerado no gole. Você está acelerado e Jesus está chamando. E outros aceleraram para outros lugares e as finanças se foram. E por que as finanças não vão muito bem? Você está acelerando para um lugar errado. Porque na via aonde Deus está, na via onde Jesus Cristo está, onde Jesus Cristo nos leva, Ele garante que tem tudo que você precisa. Na caminhada correta, no caminho correto, que você está caminhando com Cristo, pode ser que o teu combustível vá diminuindo. Já teve gente que precisou abastecer aí na BR? Acho que todos, né? Principalmente se você vai fazer uma viagem longa. E aí você sabe que o combustível ali pode terminar, mas você está na direção certa. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: ainda que você precise de manutenção, ainda que você precise de socorro, se você está no destino certo, naquele lugar você vai encontrar socorro. Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso socorro bem presente. Mas tem pessoas que já ficou sem combustível há muito tempo. Tem pessoas que quebrou. Tem pessoas que estão lá no acostamento, está sem socorro, porque a via que você está, o caminho que você está, não é Cristo, não é Jesus. E hoje Jesus está falando com você e está dizendo: filho, filha, volte, o destino é outro. O destino é aquele que você começou. Você começou bem, mas não está andando bem. Você não obedeceu o sinal, a voz do GPS, como o pastor Edmar, naquele dia. E a moça disse: a 100 metros, vire à direita. O que ele falou? Cala a boca. E seguiu. Nem prestou atenção no sinal. Mas lá na frente ela ficava dizendo: retorno, faça retorno. Ué, começou a perturbar. Por que ele foi fazer retorno? Porque deu a perceber lá numa altura que ele estava, ou nós estávamos, perdidos. Voltamos, pegamos o endereço certo, e aí sim, seguimos lá. Está baixo o combustível? Você precisa estacionar num posto, abastecer de novo. Hoje Jesus trouxe você aqui para você abastecer de novo, para você pegar de novo, para você entender de novo, para você seguir a tua caminhada. Você não pode parar. O diabo foi colocando uns galhos, foi colocando umas coisas. Você saiu, desviou, saiu da rota, saiu da BR certa, entrou na estrada de chão, entrou no destino errado. Mas hoje Jesus está dizendo o quê? Volte, venha. Você veio até a minha casa, você veio ouvir a palavra. Eu sou o caminho que te conduz a Deus. E no caminho que conduz a Deus, o que é que tem? Tem combustível. Tem uns que fazem viagem longa, chega umas horas que tem fome. Já viu quanto as pessoas comem em viagem? Meu Deus do céu, tem uns aí que nós fomos viajar esses tempos. Eles não param, gente, mas eles enchem o carro de comida. Eu nunca tinha visto aquilo, né, Fábio e Ed? O café, eles levam o sanduíche, e eles vão indo e vão comendo, vão seguindo. É um negócio estranho. Mas não tem um momento que às vezes, ai, chegou a hora. Já viajaram com criança no carro? Já viajou, irmã? Os meus saíam aqui no trevo, já queriam comida, queriam banheiro, queriam não sei o quê.
Por que eles estão pedindo? Porque eles sabem que tem, eles já conheciam. Jesus sabe que você precisa, colocou você no caminho, colocou você num destino, e toda vez que você precisar de comida, de combustível, de socorro, tem nele. Você precisa só permanecer no caminho. Aleluia, isso é poderoso para nós. Isso é poderoso para nós. Isso é para você que é filho. Isso é para você que quer se tornar filho hoje. Pare de ficar atolado aí nesse caminho que você está andando. Você ainda não notou que não é aí, que é Cristo que está lá? Desacelere. Hoje é dia de você desacelerar do que a tua cabeça, do que a religião disse para você. Hoje é dia de você dizer assim: eu vou ousar acreditar mais uma vez na palavra dessa gente. Eu vou na igreja de crente, porque eu não aguento mais. Eu vou ver só se os crentes têm a solução. Eu quero dizer para você que os crentes não vão ter a solução para você. Mas se você vir até Jesus, que eu estou falando hoje, Ele vai colocar você no caminho e você vai mudar de vida. Fazem alguns anos que eu prestei atenção num sinal. E eu descobri que eu estava acelerando para o lado errado. E quando eu não sei se dá para passar aqui. Não gritou? E quando uma pessoa foi lá na minha casa, um pastor na verdade, em 1989, não interessa para vocês quanta idade eu tinha, mas foi bem nessa data. E hoje eu ganhei de aniversário esse livro aqui, Os Abençoados ali me trouxeram, porque ele é meu pai na fé e pai de vocês também, né? E aqui ele agora é um livro, eu nem sabia que ele tinha livro. E esse homem aqui foi na minha casa. Chegava de cavalo, de mula, batia de frente com a minha... Vocês nem sabem o que é mula, né? Já viram falar em jumenta de Balaão? Nem sabe o que é isso, mas está na Bíblia. E ele ia de mula, ia de cavalo, e chegava lá na fazenda que nós morávamos. E batia de frente com a minha mãe, batia de frente com a minha mãe, e ele ia outra vez, quando ele voltava, uma vez por mês. Quando eu via aquele homem, jovem senhor chegando. E ele começou a falar mais conosco, que dava mais bola. Para nós tudo era novo lá naquele interior, né? Então era novo aquele negócio que ele falava. E discutia com a minha mãe atropelava ele. Daí a minha mãe começou a ler Bíblia para ter argumento para falar com ele. E ela dizia sempre assim. A minha mãe assiste os cultos daqui, né? Ela assiste, às vezes ela diz assim. Eu vou lá às vezes na semana e diz: nossa, o Silvio estava brabo domingo? Falei, tava. Cada vez que eu vou lá ela diz isso. Quase sempre ela diz isso. Eu acho que ela só não descobriu que não é domingo. Ai. E a minha mãe começou a ler Bíblia, mas ela queria discutir com ele, Carol. Então eu vou atropelar esse homem daqui. E sempre ela ameaçava. E às vezes tratava ele mal, mas ele ia de novo. E aí eu era ainda bem criança nessa época, bem criança. E ele começou a chamar a atenção. E ele fazia retiro, tipo esse que nós vamos fazer. Por isso que nós insistimos que os jovens vão ao retiro, gente. Vão ao congresso. E eu fui num retiro, tinha 400 pessoas. E eu comecei a perceber que o que ele falava tinha a ver comigo, que eu estava fora da direção. E aí, na linguagem dos jovens, começou a cair a ficha. E eu comecei a dizer, mas é isso? Existe um Jesus. E o dia que ele pregou, que eu me converti, ele pregou João 3,16. E ele falou do amor de um Deus, que era assim, que era assado, blá. E aí eu comecei a perceber que existia um Deus, mas eu não o conhecia. Como é que acessa? Enfim, foi apresentado Jesus Cristo. Tinha 400 pessoas nesse retiro e ele fez o tal do apelo, né? Que eu quero fazer hoje aqui também. E ele disse assim: quem que é esse Jesus, tal? Vem aqui na frente. Gente, eu não era tímido. Eu era extremamente tímido. Os jovens hoje eu conto, eles dão risada, né? Porque eles me acham desequilibrado das ideias. Mas eu era extremamente tímido. Criado lá.
Eu não vou falar muito, porque daí o pastor Silvio fica pegando essa informação e fica dizendo que eu morei no mato. No mato. Mas era uma fazenda, mas é mato. É, isso aí. O Jefferson ia pescar lá, né, Jefferson? Mas lá sabíamos nós que um dia ia se conhecer. E aí, eu pensei assim, se for alguém lá na frente, eu vou. Mas eu jamais, eu era, continuo ainda, né, gente, magrinho, mas eu era bem mais magrinho. Eu era bem magrinho. Então eu pensei assim, se for alguém, eu vou. E para minha surpresa, encheu. Acho que foi umas 100 pessoas para receber o tal do Jesus. E eu me enfiei, bem magricelo, me enfiei atrás assim de umas mulheres de joelho, assim, e fiquei lá. Falei, aqui ninguém me acha, mas eu quero esse Jesus. Não me acha? A primeira pessoa que ele desceu, em 100 pessoas que estavam ali, de joelho, ele foi orar na cabeça de quem? Dele. Por quê? Porque Jesus estava chamando a minha atenção. Ele tinha evangelizado. Nós recebemos um convite. Não sei quem pagou o retiro para nós. Ninguém tinha condição de pagar retiro. Ninguém sabia que era dinheiro lá naquela época. Ninguém sabia que era isso. E aí, fui lá. E a partir daquele momento eu comecei a conhecer o caminho verdadeiro. E ao longo da minha vida, eu fui andando nesse caminho. Hora saía, hora voltava. Hora saía mesmo. Mas eu sabia que tinha alguém dizendo, tinha um GPS que eu nem sabia que era o nome. Dizia, volte, o caminho é lá, o destino é lá, volte. E a gente ia voltando, de repente achava, opa, é aqui, é melhor. Melhorou. Até que um dia, a gente entendeu todas essas coisas. Até que um dia, a gente entendeu que nós estávamos no caminho errado. E Deus precisava corrigir o nosso caminho. E corrigimos o nosso caminho. E desde então, tem sido assim. Desde então eu tenho podido ver o que Deus está fazendo na vida de milhares de pessoas, centenas de pessoas, que se chegam ao caminho. Tem uns que chegam, gente, só uma lata velha. Talvez seja o caso de alguns de vocês que chegaram assim no Evangelho. Acabado, como é que você chegou, Fábio? Nem sei direito. Só carroceria, batido, pneu velho furado, tudo torto. Não importa, venha para o caminho. Se Jesus está falando com você hoje, venha para o caminho. Volte para o caminho, ande comigo. Se você está sentindo que isso é para você mesmo. Desde aquela data até agora, Jesus estava falando comigo, Adriana. E Ele continua falando comigo até hoje. E às vezes eu dou uma... Ele diz, o GPS agora é bem mais rápido, é o Waze. Fala na hora. Fala antes, já viu o que ele fala antes agora? Obstáculo reportado a 100 metros. Devagar, diminua a velocidade. E assim você vai sendo guiado por Deus. Você vai permanecendo no caminho. E Ele vai corrigindo a tua rota. Para que você não tenha prejuízos. Mas que garanta que você chega no destino. O Senhor está afirmando hoje o destino de pessoas aqui. Vocês estavam caminhando para o inferno. Eu estava caminhando para o inferno. Eu tenho certeza absoluta. Essa é a única coisa que eu tinha certeza. Mas eu não sabia onde que pegava a rota certa. E alguém começou a contar para mim que a rota era outra. E isso Deus quer fazer com vocês. Acho que tem mais um para nós encerrar ou não? Já pedimos todos. Salmos 37. Entregue o seu caminho ao... Sabem ler? Uau! Uau! Olha o que Deus está falando com você nessa noite de novembro. Entregue o teu caminho. Por que Ele está pedindo o teu caminho? Porque você está fazendo o teu caminho por conta. Você está fazendo a tua rota por conta. Por isso que não está dando certo. E é por você que nós vamos orar hoje. E a tua vida vai ser transformada no caminho de Cristo, no caminho de Deus, que é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho. Você vai encontrar tudo o que você precisa no caminho de Jesus. Pode ter certeza do que eu estou te falando. E se você ainda tem dúvida, faça uma prova então a partir de hoje. Faça um teste. Jesus mandou você fazer isso. Quando Ele fala de finanças, Ele mandou você fazer isso. Faça uma prova do que eu vou te dizer agora. No caminho de Jesus, todo doente encontra cura. No teu caminho, no caminho do homem, não. No caminho de Jesus você encontra a provisão. Deuteronômio que nós lemos disse isso.
Observem, permaneçam no caminho, para que vocês prosperem. No caminho de Jesus, as pessoas tristes encontram o quê? Encontram um lugar que a verdadeira paz vem sobre a vida delas. No caminho de Jesus, as pessoas com depressão encontram a cura, como nós temos visto em dezenas de pessoas aqui. Pessoas completamente tristes, angustiadas, sem vidas, como essa moça que atendemos hoje de manhã, sendo transformadas por Deus. No caminho de Jesus você vai encontrar um lugar, você vai encontrar uma direção, você vai encontrar uma placa que diz assim: pare de investir dessa forma, e você vai passar a investir da forma certa e você vai prosperar. No caminho de Jesus, você, mãe, vai encontrar a salvação para o teu filho. Não são nesse monte de psicólogos que você está consultando. Eles não estão errados, eles estão lá para, como é que nós aprendemos na capelania? Eles estão lá para remediar, sem problema nenhum. Mas no caminho de Jesus, você encontra a solução para o problema dos seus filhos. No caminho de Jesus, você pode colocar ali o seu corpo doente e Ele cura, a sua alma doente e Ele transforma, o seu espírito errado e Ele revive. Nós queremos orar com você nessa noite, que é um homem, que é uma mulher, que é um jovem, que precisa acertar a partir de hoje, que precisa parar de bater a cabeça na linguagem que a gente fala. Quantos jovens nós atendemos nesses últimos anos, especificamente nesses últimos 2 anos, nesse último 1 ano que nós pudemos fazer as coisas direito, trabalhar direito, que eu quero dizer, né? Quantos jovens nós vimos sendo transformados, mas estavam acelerando a altas velocidades para um destino que não levaria à vida, como o texto que nós lemos ali. Com certeza, certamente conduziria à morte deles. Mas eles pararam a observar os sinais que Deus estava falando e mudaram de vida. E isso vai acontecer nessa próxima semana. Deus vai fazer coisas fortes no meio dessa turma lá no congresso, como está fazendo já aqui. Mas na tua vida hoje, você não pode sair desse lugar, você não pode desligar essa live, você não pode deixar de desligar esse culto sem pelo menos fazer uma análise se você está no caminho, está indo para o destino certo. Segunda coisa, você não pode desligar isso aqui, você não pode ir para casa sem que você saiba se todos os sinais que você está vendo ao teu redor não são sinais que Deus está te dando e dizendo: volte, você precisa corrigir alguma coisa. E se Jesus está mandando você voltar, pode voltar, porque lá, quando você entrar de volta na rota, tem tudo o que você precisa. Combustível às vezes na reserva. Ou seja, estou falando de um crente fraco, de pessoa fraca. Nós vamos orar com você também assim. E a palavra de hoje é uma palavra para quem tem coragem, tá, gente? Nós estamos diante da palavra de Deus, não é de um pregador. Nós estamos diante daquilo que Deus falou nessa manhã, quando eu estava lendo o texto da manhã, antes de vir para o culto da manhã. Eu senti isso, Ele me veio com essa palavra. E é por isso que eu estou aqui. E Ele me falou: fale para as pessoas, ensine as pessoas permanecerem no caminho, voltarem no caminho, descobrirem o caminho. Então a palavra de agora é para aqueles que têm coragem, não é para quem tem vergonha. A palavra que esse pastor pregou há quase 30 anos, sei lá quanto tempo está dando, mais de 30 anos, não era para mim todo envergonhado que estava lá, mas da mesma forma envergonhado veio uma coragem, veio um impulsionamento, e eu fui lá na frente, e Ele começou a mudar a minha vida a partir daquele momento. E se Ele mudou a minha vida, é certeza que Ele vai mudar a tua. E se Ele corrigiu ao longo da minha vida várias rotas erradas, é certeza que Ele vai corrigir a sua. O primeiro grupo de pessoas que nós vamos chamar aqui na frente, por isso que eu falei que não é para quem tem vergonha, é para quem tem coragem, e é para quem tem sabedoria.
O primeiro grupo de pessoas é você que sentiu que essa palavra é para você. Você diz: eu nem sabia, mas eu quero esse caminho aí. Eu nem sabia que tinha um versículo escrito na Bíblia que fala: eu sou o caminho. Eu nem sabia que estava escrito na Bíblia que era para entregar o meu caminho. Que tal você fazer essa troca hoje? Já parou para pensar que você não tem nada a perder? Arrisque. Porque o jeito que você está vivendo, você já está vivendo. E que tal fazer a troca, Isaac? Não começou a fazer uma troca uns meses atrás, um ano atrás? Olha aí que maravilha. Nós nem pedimos para ficar de pé, não pedimos para nada, mas é para quem tem coragem. Mas agora todos fiquem em pé. Todos fiquem em pé. Porque assim em pé você consegue sair do teu lugar com mais facilidade. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Está aberto para quem tem coragem. Os obreiros vão estar orando com esses irmãos, que a partir de hoje são irmãos, vão ser chamados de irmãos. E eles estão entregando o seu caminho. E pegando hoje outra rota, a rota da fé, a rota da verdade, a rota da transformação. Tem mais. Tem gente que está tão fora do caminho que você não consegue nem acreditar mais. É com você que Ele está falando. É com você que Ele está dizendo. E no momento que os obreiros colocarem as mãos na tua cabeça, você vai ser transformado. E quando você se levantar desse lugar, você vai ser cheio. Vamos cantar um pouco, porque Ele é digno que nós adore. E enquanto adoramos, você ainda pode vir para entregar o teu caminho. Eu não tenho para onde